noite, meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais uma semana que se iniciou e vamos fechar esse primeiro dia de maneira assim exemplar, com esse primeiro livro que Kardec codificou, compilou, para que pudéssemos nos começar a entender essa doutrina tão consoladora. Que se confunde com a nossa vida. E eu escutei uma vez que a doutrina espírita, ela nos explica consolando e nos consola esclarecendo. E é exatamente isso que esse livro vem nos mostrar. Já há algum tempo que que nós estamos aqui estudando esses livros, e se nós pararmos para fazermos uma análise, quanta coisa nós já modificamos no nosso modo de ser, no nosso modo de pensar, nas crenças. São difíceis, essas modificações de crenças são difíceis, mas porque elas estão assim tão enraigadas em nós que fica difícil de uma hora para outra a gente superar essa mudança, essa transformação. Mas a gente já começa a entender, né? Eu tenho uma outra maneira de eu começar a ver as coisas. E é esse primeiro passo, né? A criança nenhum bebê levanta e sai correndo. Ele começa engatinhando. Então, ter esse livro em nossas mãos, estudar esse primeiro livro que Kardec nos deixou, é esse engatinhar nosso. Mas a gente já começa a engatinhar para frente. Daqui a pouco nós estamos de pé, daqui a pouco nós estamos correndo. Célia, eu digo sempre, né, que o estudo da doutrina espírita nos possibilita uma verdadeira mudança de vida. E nós estamos exatamente estudando as leis divinas. Estamos aí na lei de liberdade. Na lei de liberdade. Né? Então, e o que esses entendimentos nos faz? Nos faz enxergar a verdade. Esse mestre que nós temos por modelo e guia, ele nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que faz com que a gente consiga mudar a nossa forma de pensar e aí, por conseguinte, a nossa forma de agir, é um novo entendimento, é o conhecimento, né? O conhecimento é que faz o entendimento dessa verdade que a Célia disse, que o nosso mestre nos disse. Nos deixou, né, conhecereis a verdade e ela vos transformará. Ela vai fazer com que a gente possa pensar diferente, agir diferente. E o caminho é esse Consolador, que ele também prometeu para nós que nos mandaria. Não é verdade? Ele diz lá que se nós o amássemos, ele pediria ao Pai e ele mandaria um Consolador que ficaria conosco o resto dos tempos. Porque nós tivemos as 3 revelações, né, Célia? 3 revelações. Nós tivemos Moisés, Jesus. Moisés veio e trouxe os 10 mandamentos para nós. Depois nós tivemos Jesus. E agora nós temos o Consolador, que é essa doutrina espírita que nos esclarece tudo, Célia. Tudo que nós precisamos. Toda dúvida que a gente tiver com relação a como agir, como proceder, como funciona, está aqui nesse compêndio desses 5 livros. Até temos o que nós chamamos, né, Célia, de obras complementares, que vieram trazido por outros
espíritos que aqui vieram conviver conosco. A Ivone Pereira trouxe para nós bastante coisa, o nosso Chico, que trouxe quase que 500 livros para nós. Temos ainda encarnado Divaldo Franco. Né? O próprio Emmanuel se encarregou de trazer para nós, através de Chico, as obras elucidativas para nós, e temos as obras que, inclusive, vamos trazer uma notícia para vocês. Nós estamos estudando com a Célia e evidentemente, com a permissão da nossa casa, o MAP, de nós passarmos a fazer um estudo das obras de André Luiz. Essa ideia está sendo amadurecida. Exato. Vai... São um compêndio de 13 obras, e o primeiro deles é o Nosso Lar, que vocês já devem conhecer. Pelo menos o filme. Pelo menos todos a grande maioria. O que a gente sempre diz é que o filme foram 2 horas ali, mas nós temos um livro que, evidentemente, seria impossível trazer todo o conteúdo daquele livro para um filme. A gente pode falar que o livro é mais abrangente. O filme, ele precisou ser enxugado para que atendesse às necessidades comerciais até. Então, nesse estudo dessas obras de André Luiz, que traz os bastidores do mundo espiritual. Porque a gente escuta, a gente ouve sempre falar que se a gente conhece, se a gente tem a teoria, se nos chegam notícias do mundo espiritual, André Luiz quem trouxe para então, nós. Vamos... Como funciona, como... Porque quem é que pode falar? Nós já estivemos lá, todos nós já estivemos lá várias vezes. Toda noite estamos lá em contato com os nossos irmãos desencarnados. Mas quem é que lembra? Quem é que pode falar? Então, André Luiz André Luiz trouxe para nós, através de Chico, isso são obras que iniciou esse trabalho de André Luiz em 1936. Então, ia estourar a Primeira Grande Guerra. Então, são, como a gente comenta, né, são os bastidores realmente do mundo espiritual. São muitas informações úteis para que a gente possa consolidar mais ainda tudo que a gente já conhece da doutrina espírita, trazido pelo Consolador, por esse compêndio desses 5 livros. Agora, é fundamental a gente esclarecer, né, Célia, que as obras complementares, os romances espíritas, que muita da gente, às vezes, é mais palatável para muitas pessoas lerem, não substitui o estudo da doutrina espírita. É necessário que a gente tenha essa base do Livro dos Espíritos, do Evangelho, do Livro dos Médiuns, do Céu, o Inferno e da Gênesis. É fundamental. Principalmente. Assim, essencial. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho. Para todos nós, espíritas ou não espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o nosso código moral. Perfeitamente. Tudo que nós precisamos para nortear a nossa vida, nós vamos encontrar ali. Tudo que não foi possível Kardec trazer para nós através dos espíritos, André Luiz, Emmanuel e outros espíritos se encarregaram através dos médiuns, Divaldo, Joana de Ângeles, né? Em trazer para nós. E nós escolhemos essas obras de André Luiz, são 13 livros, e nós estamos aí, como a Célia disse, estudando a possibilidade da gente trazer para vocês esses estudos, né, de todos os livros, começando, evidentemente, pelo Nosso Lar. E vamos pedir à espiritualidade que nos ajude a concretizar esse planejamento. Perfeitamente.
Então, vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo, agradecendo sempre, mas sempre a Deus, nosso Pai. Agradecendo, Mestre Jesus, pelo teu carinho, pelo teu amor, pela tua dedicação, compreensão a todos nós. Agradecemos, Mestre, por mais essa oportunidade de aqui nos encontrarmos. Agradecemos por essa espiritualidade amiga e protetora que nos ampara, que nos ajuda, que nos ajudam sempre a intuirmos essas mensagens, a assimilarmos esses ensinamentos. E agradecemos, Mestre, agradecemos por tudo que sempre está sendo nos concedidos, sempre visando a nossa melhoria moral. E já entendemos, Mestre, que precisamos, não podemos mais relutarmos, não podemos mais nos afastarmos desses ensinamentos. Essa compreensão já se faz em cada um de nós. E te pedimos, Mestre, alimente, nos fortifique, para que essa procura seja sempre fortificada, para que a perseverança exista em cada um de nós. Te pedimos que a tua mão, a tua luz envolva a todos nós, nesses momentos e durante toda a nossa semana, para que possamos termos esses passos, essas decisões, esses sentimentos sempre voltados para o bem. Que assim seja, Mestre, que assim seja. Graças a Deus. Como sempre colocamos, a reflexão da semana vai ser colocada na tela para vocês, para que a gente leiamos juntos. E a mensagem de hoje nos diz o seguinte: se existe uma coisa que a gente precisa ser lembrado todos os dias, é que para tudo na vida há um jeito, há um caminho, um tempo. Então, para todos nós que nesse momento estamos passando por uma bonança, isso vai acabar, isso vai passar. Para todos nós que estamos passando por momentos de aflições, por tempestades, isso também vai passar. De um jeito ou de outro, isso vai passar. Tem um caminho para resolver essa problemática toda que estamos vivendo. E se ainda não acabou, é porque ainda não chegou ao final. Porque no tempo certo, tudo se encerra. Então, a gente precisa ter em mente isso. Há um jeito, para tudo há um jeito. Há um caminho e há um tempo. A gente não pode deixar que o desespero tome conta de nós. Aquela frase que nós falamos, agora acabou, agora não tem mais jeito, isso não existe. Há um caminho, há um jeito, há um tempo. Para tudo. Para tudo. Para tudo. E não vai ser a nossa problemática, não vai ser essa tempestade que estamos passando que vai ser exceção.
Nas leis divinas, aqui na lei da matéria, e tem a disciplina português nos diz que toda regra tem exceção. Mas nas leis divinas não existe exceções, não existe. Para tudo, há um jeito, há um caminho e há um tempo. Por mais que a gente queira, muitas das vezes, fazer do nosso jeito, não admitindo aquele jeito que seria o normal, que a gente queira seguir o nosso caminho, independente daquele que estava previamente acordado por nós, e que a gente queira que aconteça no nosso tempo. A gente precisa, como a Célia já falou muito bem sobre esse tema, esperar o tempo, que muitas das vezes nós falamos é o tempo de Deus, é o tempo que precisa para ser amadurecido, aquele caminho que nós precisamos seguir, independente da nossa vaidade, da nossa materialidade, muitas das vezes nos levar para outro caminho e querermos fazer de um jeito diferente daquele que é o normal. Sabe que ela fala, Nivaldo, que é mais comum do que a gente pensa, que a gente fala assim, olha, eu vou dar um tempo até tal hora. Se não acontecer... Não quero mais. Não dá mais. O tempo não é nosso. Nós precisamos entender isso. O tempo não é nosso. Não somos nós que vamos estabelecer esse tempo. Há um jeito, há um caminho e um tempo. Mas isso é do nosso Pai, é de Deus. E a gente precisa entender isso. É difícil, porque a nossa ansiedade para resolver, ela é muito grande. A ansiedade para que tal sofrimento chegue ao fim é muito grande. Isso, nosso Pai entende isso tudo, mas Ele precisa nos educar. E é nos educando que Ele mostra o quanto nos ama. Porque a ansiedade não vai nos levar a lugar nenhum, muito pelo contrário, vai fazer com que a gente reflita que ela não adianta de nada. Ele não vai se comover porque estamos ansiosos. Não vai. Então só há um jeito: esperar, confiar nesse tempo, confiar que sempre tem uma solução, e ela tem. Vamos. Isso mesmo. Então, vamos dar início dar continuidade, né, ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na questão 871. E estamos falando sobre conhecimento do futuro dentro da lei de liberdade. Só para a gente poder, Célia, fazer aqui um preâmbulo, né, para darmos continuidade, pode ser que esteja chegando alguém aqui, ou a gente fazer um arremate do que nós já vimos aqui sobre o conhecimento do futuro até agora. Conhecimento do futuro, que é uma coisa que intriga a gente. A gente quer saber, a gente não sabe de hoje o que vai acontecer conosco daqui a um minuto, mas a gente quer conhecer o futuro. E as perguntas anteriores, foram 3 questões anteriores. Olha, Kardec pergunta: o futuro pode ser revelado ao homem? O futuro pode ser revelado ao homem? Segundo, porque em algumas vezes nos é revelado, não é? Algumas vezes nos é revelado por sonho. E a terceira pergunta que ele faz: qual é o objetivo desse futuro ser revelado ao homem? Então, tem uma outra, Nivaldo, que Kardec quer saber com que fim o futuro se conserva oculto. Por que a gente não lembra? Está dentro dessa aqui, qual o objetivo do futuro e se ele pode ser oculto ao homem, né? Então, Célia, veja só, nós já estudamos essas questões, nós já falamos sobre elas aqui.
Aí a primeira você vai ver, o futuro pode ser revelado ao homem? Se fosse para ser revelado, seria revelado para todo mundo. Para todo mundo. Então, por que para uns? É evidente que essa resposta a gente já sabe, mas só fazendo uma recapitulação, esse futuro só vai ser revelado ao homem se houver um propósito positivo. Se for para nos alertar sobre alguma coisa, no intuito de nós mudarmos a nossa posição, mudarmos a nossa forma de agir. É preciso que tenha uma finalidade útil. Então, o objetivo desse futuro ser revelado a nós, em alguns casos, né, a gente, às vezes, Célia, tem um sonho. Puxa vida, caramba, sonhei que um acidente e tal. Isso vai fazer com que você fique mais previdente. E com essa previdência que você vai imprimir nas tuas atitudes, você evite aquilo que poderia realmente acontecer, o que não estava previsto para nós, seria uma imprudência nossa. Então, essa é a finalidade de que o futuro, muitas das vezes, seja alertado para nós, né? Agora, fora isso, seria uma forma de como adivinhar o nosso futuro se o nosso futuro depende do nosso presente. Porque o amanhã, nós já aprendemos até agora, né, nesse livro, que a gente colhe o que a gente planta. É a lei da ação e reação. Então, o meu futuro vai depender do meu presente. Se eu quero adivinhar o meu futuro, se eu quero fazer um futuro que eu conheça, eu vou tratar agora de fazer o meu presente de uma forma tal que eu possa saber como vai ser ele. Porque se nós continuarmos, hoje está muito ruim. Nós consideramos que hoje esteja muito ruim. Se nós continuarmos a fazermos as mesmas coisas, nós vamos amanhã continuar, vamos colher o que estamos plantando hoje. Porque para todos nós fica assim um pouco nebuloso entender isso. Hoje nós estamos colhendo o que plantamos ontem. Então, se hoje está muito ruim, a nossa plantação de ontem foi muito ruim. Perfeitamente. E nós estamos plantando hoje o que vamos colher amanhã. Ou seja, todo dia a gente planta e a gente colhe. A gente planta e a gente colhe. Depende da análise de cada um de nós se a colheita está sendo boa ou não. Mas, de qualquer maneira, a colheita não está sendo boa, a plantação não foi boa. Aí nós vamos lembrar que uma árvore que boa dá bons frutos. Uma árvore má dá maus frutos. E esse conhecimento do futuro, como ele nos diz aqui também, Célia, poderia nos provocar duas reações, né? Uma reação positiva, no sentido de que eu, sabendo do meu futuro, vai fazer com que eu me acomode agora. Então, já está previsto no meu futuro. Já vai acontecer tal coisa. Então, eu não vou aqui me esforçar, não vou me preocupar, porque vai acontecer mesmo, então eu vou me acomodar. Ou então, aquela coisa que você não está na sua programação, vai te acomodar também no sentido de dizer, pô, agora mesmo que eu não vou, porque não está na minha programação do futuro, eu não vou me esforçar mesmo. Então, é importante que a gente não tenha esse conhecimento do futuro, como a gente também não tem o nosso conhecimento do passado, para que as nossas atitudes, os nossos gestos sejam genuínos, sejam puros, de esforço, de determinação. E tem uma outra situação aí, né, Nivaldo, que nós precisamos pensar. Se nosso Pai, se Deus nosso Pai, se Ele se chegamos aqui, nesse mergulho na carne, com o véu do esquecimento, alguma razão de ser tem. Se ele não faz nada
que nos para o nosso prejuízo, se tudo que ele faz visa a nossa educação, visa o nosso progresso, visa o nosso melhoramento, se tudo que ele faz é justo, é bom, se ele nos deu esse véu do esquecimento, é porque tem uma razão útil de ser. Sério, eu estava aqui pensando, né, você falando aí, há quantos anos nós estudamos juntos? Há quantos anos? Mas bastante tempo. E quais as disciplinas, né? Livro dos Espíritos, o Evangelho, Livro dos Médiuns, a Gênesis, a vida de Paulo, a vida de Agostinho, né? Então, e por quê? Será que isso foi um acaso? Não. Provavelmente a espiritualidade tivesse até, de certa forma, nos dando essa oportunidade de um dia a gente ter condições de fazermos esse estudo junto com vocês. Porque nós já tínhamos esse engajamento, né, de esse tempo de estudo, de um conhecer o que nós estudamos. Então, é assim que a espiritualidade age, Célia. Ela vai nos preparando para que a gente possa executar as tarefas mais difíceis que se apresentarão na nossa vida. Então, a gente não tem que ficar preocupado em qual vai ser o meu futuro, ou eu quero saber se eu vou conseguir isso ou não. Vamos fazer o nosso melhor hoje. Vamos fazer tudo aquilo que a gente possa fazer hoje. E vamos deixar o amanhã acontecer, porque se nós tivermos essa ideia de fazermos o nosso melhor hoje, estaremos fazendo o melhor plantio hoje. Com certeza, colheremos resultados bons. Vamos à questão 871. Dentro da Lei de Liberdade, falando sobre conhecimento do futuro. Kardec pergunta: visto que Deus tudo sabe, sabe igualmente se um homem vai ou não sucumbir a uma prova. Kardec está afirmando. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova? Já que nada pode acrescentar ao que Deus já sabe a respeito desse homem. Ele nos conhece a todos. Deus nos conhece. Então Kardec está dizendo, poxa vida, qual é a finalidade de nós encarnarmos e sermos submetidos a uma vida, a uma prova? E ele sabe, E Deus sabe se nós vamos conseguir ou não chegarmos ao final dessa prova com sucesso. Célia, aqui nós temos, antes de ver as respostas, nós temos que ver o seguinte: todos nós somos dotados de livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nos permite agirmos de forma inusitada. Como nós sempre falamos aqui, nascemos, muitas das vezes, em situações precárias, no meio propício para o erro, porém, essa é uma necessidade, é uma prova do Espírito para que ele mostre que ele pode passar pelaquela situação sem se contaminar. Então, ele vai usar do seu livre-arbítrio. Ele pode, a probabilidade dele... É grande, dele errar. Dele sucumbir. De... se deixar levar é grande, mas ele também existe a possibilidade dele resistir. Então, Célia, Deus sabe dos nossos limites, mas ele nos coloca aqui nessas unidades familiares, dos nossos grupos de trabalho, de convivência em casa espírita, das nossas religiões, para que a gente possa sermos influenciados e nessa convivência a gente possa nos transformar e vencer o que muitas das vezes estaríamos assim inclinados ao erro. Então, por mais que Deus saiba dos nossos limites, Ele também sabe que nós somos seres perfectíveis. Um dia chegaremos lá, como Ele nos garantiu. Um dia todos nós chegaremos à perfeição. Sabendo disso,
é que ele também sabe que essa melhor forma é essa nossa convivência. E a pergunta de Kardec é o que nós fazemos. Para quê? O que eu vou fazer? Eu já sei que vai dar errado. Ele sabe. Então, e nós fazemos, né, Célia? É aquele filho que quer fazer uma determinada prova para um determinado. Você não faz, não, você não vai conseguir, poxa. Como que não? E Nivaldo, quantas vezes a gente acha determinada coisa e nos é mostrada uma outra coisa. Uma outra solução. E a gente faz uma opção por uma ou por outra. Esse livre-arbítrio. E tem uma outra situação. Nada é 100% perdido. Em todas as situações difíceis, em todos os momentos em que a gente precisamos passar, mesmo sucumbindo, ainda assim existe um aprendizado. E esse aprendizado, hoje, um pouquinho de hoje, um pouquinho de amanhã, um pouquinho, vai fazer com que cheguemos a essa meta estabelecida pelo nosso Pai. Nenhuma experiência é 100% perdida. Perfeitamente. E aí eles vão nos responder. Isso equivaleria a perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e acabado. Por quê? E eles mandam que a gente vá à questão 119. A questão 119, Kardec pergunta assim: Deus não podia isentar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Você lembra que a questão número 100 é a escala espírita. Na 119, Kardec pergunta: Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Então todo mundo ia ser perfeito. E eles respondem: se tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para gozar dos benefícios da perfeição. Dá para a gente entender isso? O que vale para Deus é a nossa transformação, é o nosso esforço. Se todo mundo tivesse sido criado perfeito, qual o mérito que cada um teria? O mérito que a Célia pode ter é ela ter vencido uma dificuldade na vida dela. É um mérito. Eu ter vencido alguma coisa, alguém ter vencido as suas dificuldades. Nessas mensagens de final de ano que a gente recebe, essas lembranças que trocamos entre amigos, entre grupos, eu recebi umazinha que fica para mim bem à mostra, bem no meu local de estudo, no meu computador. Aperfeiçoamento exige esforço. Então, se nosso Pai nos tivesse criados perfeitos, para que iríamos nos esforçar? Para quê? Exatamente. E é exatamente esse esforço, essa nossa procura de nos melhorarmos que vai nos compensar, que vai nos realizar. E aí ele continua, né, Célia? Porque o homem passa pela infância antes de chegar à idade adulta. Porque o homem passa pela infância antes de chegar à idade adulta. E ele manda que a gente também vá à questão 379. Se você achou aí. Tá aqui. 379 é importante. Isso é estudo.
Isso é estudo da doutrina espírita, é estudo do Livro dos Espíritos. Não é simplesmente a gente ler a pergunta e a resposta, a gente avaliar, aprofundar esse entendimento. A 379 fala sobre a infância. E diz assim, Kardec pergunta, né? O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o corpo de um adulto? O corpo de uma criança, o espírito de uma criança é tão desenvolvido quanto o espírito de um adulto? Essa pergunta seria, para nós, feita num momento em que a gente tivesse pouco conhecimento da doutrina espírita, porque sabemos que nós somos frutos de reencarnações. Os nossos espíritos, o meu espírito, de vocês, já reencarnaram várias vezes. E numa reencarnação que a gente ainda seja bebê, esse espírito não tem a idade do corpo. Ela tem a idade do espírito. Então, o espírito que anima o corpo de uma criança é desenvolvido. Pode ser um espírito muito mais velho, muito mais antigo do que os próprios espíritos dos pais. Nivaldo, a gente precisa chamar a atenção que Kardec está falando em espírito. O espírito que anima o corpo de uma criança. Não confundir o espírito com aquele corpinho. Um corpinho. O espírito que anima aquele corpo, ele pode ser muito mais evoluído do que o espírito que anima o corpo de um adulto. Mas aquele corpo o corpo da criança coloca obstáculos naquele espírito. Coloca obstáculos naquele espírito, não. Coloca obstáculos nas atividades que aquele espírito pode desenvolver, pode fazer, mas é em função daquele corpinho físico. Agora, o espírito, no desdobramento pelo sono, por exemplo, ele é um espírito, pode ser um espírito altamente iluminado, altamente antigo. Perfeitamente. Eles continuam, né? A prova que nós somos subordinados, não tem por objetivo esclarecer Deus sobre o mérito desse homem. As nossas provas não é para esclarecer Deus, pois Deus sabe perfeitamente o que ele vale. Porém, mas deixar a esse homem toda a responsabilidade de sua ação, já que é livre para fazer ou não fazer. Então, aí é que está o mérito da questão. Deus sabe, mas ele nos deixa livre para que a gente prove, para que a gente mostre que, usando o nosso entendimento, a nossa compreensão, o nosso livre-arbítrio, nós vamos proceder de uma forma diferente daquela que já procedemos em outras condições. Ou seja, vamos sair do erro, vamos sair do que seria uma falha do ponto de vista do mundo espiritual. Até porque... Vamos vencer as nossas provas. Até porque, Nivaldo, as leis do nosso Pai, elas nos foram dadas. Todos nós temos elas. E elas estão na nossa consciência. Então, essa escolha de fazer ou não fazer, todos nós temos condições de fazer essa escolha. E o que ele nos diz aqui, Célia, Deus já sabe, mas ele vai nos dar essa oportunidade de nós mostrarmos para nós que nós podemos fazer diferente. Aí é que está o que da questão. O errado, ele já sabe que nós vamos fazer. Mas nós vamos provar para nós, não para ele, não. Para nós, que nós podemos fazer diferente. Continua. Tendo o homem a escolha entre o bem e o mal, a prova tem por efeito colocá-lo às voltas com a atenção do mal, as tentações do mal, e atribuir-lhes todo o mérito da resistência. Não é isso? A gente sabe
que aquilo ali, que determinada coisa, eu não devo, não é o mais conveniente para mim. Aquilo ali não está de acordo com o que eu tenho estudado até agora. Então, eu ainda assim, depois de analisar, eu posso resistir ou não. Se eu resisto, eu vou sentir uma satisfação imensa. Porque é meu mérito. Eu decidi não fazer. Eu decidi não escolher e não seguir. Então, a satisfação interior, ninguém vai chegar. Eu não tenho que ficar esperando, pô, que legal você... Não é isso. A satisfação é aqui dentro. É da nossa consciência, Célia. Porque é a nossa consciência que vai nos punir pelos atos errados que nós fizermos nessa encarnação. E aí, os espíritos fecham para nós. Ora, embora Deus saiba muito bem, antecipadamente, se ele terá êxito ou não pode, na sua justiça, puni-lo, nem recompensá-lo por um ato que não foi praticado. Se ele nos cria, se ele estivesse nos criado, homens perfeitos, como é que ele ia nos compensar? Nós não fizemos nada. Manda para a gente a questão 258. Vamos recordá-la? Fala sobre escolha das provas. A questão 258 diz assim: no estado errante e antes de retomar uma nova existência corporal, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhes acontecerão durante a vida? Então, no estado errante é no estado de espírito. Nós temos essa consciência de que vamos nos preparar das provas que nós vamos escolher, que nos acontecerão? E eles respondem para nós. Ele próprio escolhe o gênero de prova que quer experimentar, e é nisso que se consiste o livre-arbítrio. Então, o nosso livre-arbítrio, Célia, ele acontece desde o mundo espiritual, na hora da preparação da nossa programação reencarnatória e quando estamos aqui encarnados. Nós exercemos o nosso livre-arbítrio sempre. Deus nos permite que nós façamos as nossas escolhas sempre. E esses gêneros de prova é o que nós... Por que nosso Pai permite que escolher, que seja a nossa escolha? Muito embora ele saiba de antemão que nós vamos errar. Mas ele permite, como o Nivaldo falou agora, já no mundo espiritual, o nosso livre-arbítrio, ele é respeitado. E a gente, quantas pessoas nós conhecemos que passa assim por provas, uma prova atrás de outra, com uma série de problemas de doença, com uma série de problemas do necessário. Vamos saber, vamos ter, se foi ela, se não foi ela que... fez essas escolhas, né? Porque porque no mundo espiritual, nós já falamos isso aqui, no mundo espiritual, a nossa visão é mais abrangente. Então, a gente tem clareza do que fizemos e que não deveríamos ter feito, o que deveríamos ter feito e fizemos e negligenciamos. Então, a gente escolhe essas provas, a gente tem a possibilidade de, e nosso Pai nos dá.
Célia, é uma questão longa e que a gente precisa realmente ir fazendo esses comentários para que esse entendimento fique solidificado em nós. Não dá só para ler essa questão. E o nosso tempo já inspirou. Então, nós vamos parar por aqui, vamos retornar na semana seguinte nessa questão ainda, porque tem uma nota de Kardec, e depois nós vamos ter um resumo teórico móvel das ações do homem, que é para fechar essa lei de liberdade, que é uma lei muito importante, todas são importantes, mas essa nós observamos que é uma das leis mais longas, que Kardec traz mais matéria sobre ela, devido à sua importância para nós. Então vamos agradecer a todos vocês, a presença de cada um aqui conosco, nesse estudo, essa espiritualidade presente, com certeza aqui também nos fortalecendo, nos dando esse entendimento necessário para que a gente possa aqui estar com vocês dentro desse estudo. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, agradecer a Francisco e Fabiano e toda essa egrégora dos espíritos que são os coordenadores desse estudo. Que Jesus nos proteja, nos abençoe e nós possamos, dentro da nossa serenidade, ouvirmos dentro do nosso quarto íntimo esse chamado que nos é feito a cada momento e que nós possamos seguir esses caminhos, seguir essas orientações desses espíritos do bem que estão sempre a nos intuir, a nos inspirar. Que Jesus nos abençoe sempre, que tenhamos uma semana de muita paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.